Olá, caros Farolcasters, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Farolcast Sempre Atual. E hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e o impacto dela na vida das pessoas. E para isso, nós convidamos o Olávio Cortes, diretor da Giganet. Olávio, é um prazer receber você aqui. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse dia, né? É muito importante para nós estar com essa oportunidade aqui, nesse momento. Olávio, conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, para o pessoal entender aonde que o Olávio é, como que é a Giganet, onde surgiu a história. Fala pra gente um pouquinho. Sou o Olávio, né? Sou o pai da Júlia e da Laura, eu casado com a Poliana, e hoje a gente tem a empresa Giganet Telecom. A Giganet Telecom, ela faz 16 anos que a gente tem essa empresa nossa. Era a Giganet Informática, e inauguramos em 2008. Em 2018, transformou em Giganet Telecom. Então, a gente veio com essa mudança de informática para a área de provedor de internet. E, Olávio, o que motivou essa mudança? Foi a mudança de tecnologia também, porque como a gente mexia com informática, e teve a era do celular, né? Então, eu não quis mexer nessa área do celular. Então, fiquei só na área de informática e atendi muitas empresas. E foi diminuindo a quantidade da área de informática, naquela época da transição de computadores para a era de celular. Uhum. Então, é onde a gente viu a demanda. E como eu atendia muitas empresas, o que acontece muito? Quando dava um problema, o pessoal das empresas ligava para mim, porque quando a internet parava, então eu que tinha que tentar solucionar o problema deles. E para você entrar em contato com uma empresa que presta serviço de internet na época, até hoje, essas grandes empresas, você não consegue falar. É muito burocrático. Sim. Então, assim, a bomba sobrava para mim. Falei, não, então se eu vou ter que resolver o problema dos outros, então se eu consigo resolver, foi onde a gente resolveu atuar nessa área de telecom. E migramos para atender as empresas. A gente viu uma oportunidade muito grande do rural, que muita gente não tinha internet rural. Então, foi uma demanda muito grande, a gente se focou muito nisso, condomínios de rancho, e na cidade também, né? Então, assim, cliente final também, que na época era via rádio, né? Uhum. Hoje a gente atua na fibra ótica, na cidade inteira, em Frutal. O rural continua no via rádio, né? Devido à questão geográfica, né? Mas a gente tem uma cobertura muito grande no condomínio, na região do Náutico, do Chatão, ali da região do Rochinha, do Praião, Seneville. Então a gente atende toda essa região aqui, também para o lado próximo a Comendador Gomes, próximo a Pirajuba, próximo a Planura. Então é o maior, próximo a Itapajipe. A nossa cobertura rural é a maior que tem da região hoje. Que bacana. E assim, pegando esse gancho da mudança da Giganet, né, é muito importante nós, empresários, termos essa visão de mercado, né? Porque se você às vezes tivesse continuado lá na Giganet Informática, não estaria onde está hoje, né? Então, é muito importante o empresário estar sempre ligado nas tendências de mercado, né? E fazendo a conexão disso com o nosso tema, você sentiu uma mudança, assim, nas pessoas, né? Principalmente com o advento da internet? Claro que a gente deu uma acelerada aí da pandemia, né? Mas, assim, para você que trabalha com essa questão de provedor, como que foi, assim, tipo, 2018 para 2024? O que você vê de mudança no comportamento das pessoas? Hoje a gente vê a dependência da internet, né, em todos os setores. Ninguém consegue ficar mais sem internet. Então, isso é um fato. E, igual eu falo, as empresas ficam sem água, uma empresa ou alguém, mas não fica sem internet, né? Então, assim, é um item básico. E um item muito barato, né? Então, assim, a gente vem conscientizando o pessoal para poder conseguir um serviço de boa qualidade, um bom atendimento, um serviço mais rápido. E igual eu falo para as pessoas, para os empresários principalmente, ter duas internet nas empresas. É um custo muito baixo e relevante para a questão da empresa. Se a internet para da empresa, a empresa para. Hoje tudo é conectado, então é muito importante o pessoal ter essa conscientização, né? Para ter duas empresas que atendam. Para não ficar na mão, né? Exatamente. O agronegócio, tudo está conectado, essas máquinas, tudo. Assim, você vê que todo mundo depende de internet. O pessoal fica doido sem internet. Sem internet, então assim, a gente fica uma dependência muito grande, né? É bom que conecta pessoas, né? Sim. Então assim, isso é muito importante. A gente vê a necessidade de realmente
hoje da conexão na vida de todo mundo. E como que foi essa questão do rural, né? Porque antes a gente tinha até uma premissa assim, né? Na roça não pega internet, mas pega agora. Como é que foi? Você sentiu alguma resistência do pessoal? Foi uma procura do pessoal do agro que te levou a abrir essa parte do rural? Como que foi? Conta pra gente. Sim, a gente cresceu muito nessa área devido ao rural, porque assim, hoje, uma pessoa que mora na fazenda, sem internet não mora mais. Uma pessoa que vai trabalhar na fazenda, se não tiver internet, eles não moram mais. É engraçado. E gente que não mexia com internet, as pessoas mais velhas, que hoje usa, é os que mais fica quando acontece algum problema, que pode acontecer devido a climáticos, né? Então, assim, todo mundo se adaptou a isso. Teve um cliente na pandemia, principalmente na pandemia, também isso a gente cresceu muito na pandemia, devido às escolas ficarem híbridas, também ao remoto. Então, assim, quem não tinha aquela resistência em colocar a internet para os filhos, né, o pessoal mais antigo, teve que colocar a internet para os filhos, e hoje se adaptaram e usam mais que às vezes que os filhos. Então, e assim, a internet não é só a internet, agrega câmera, segurança que você consegue visualizar, tudo, você monitora tudo pela internet. Então, alarme, né, assim, hoje a segurança no campo depende muito da internet para poder comunicar, trazer segurança para o campo. A gente fez um circuito, participou do projeto do Olho Vivo Rural, a gente que interligou as câmeras que veio do projeto. Isso traz segurança para o homem do campo, né? E assim, o rural ele tem suas peculiaridades, tem suas dificuldades para poder atender, né? Então assim, é mais complexo do que em si na cidade a fibra ótica. A fibra ótica hoje é simples, né? Se tornou popular, todo mundo assim atende, mas no rural o desafio é muito grande, mas a gente conseguiu ser o maior da região, que é muito legal isso daí. E Olavo, além de atender aqui Frutal e a nossa área aqui de cobertura, você vai até mais alguma cidade aqui próxima? Aí no caso, assim, como eu falei, a gente atende todas as cidades próximas, né, do rural, tanto Planura, Pirajuba, Itapajipe, Fronteira, a gente tem parceiro também. Hoje a gente está expandindo agora, como o rural a gente conseguiu já abranger a nossa área que a gente atua, a gente está atuando agora focado mais na área da fibra ótica. Então, assim, a gente tem 100% da cidade fibrada em Frutal e Pirajuba. Né? Então, a gente tem parceiros em Fronteira e em breve em outras cidades na região também. Porque agora a gente não é que mudou o foco, a gente conquistou a área rural. Sim. E agora a gente está continua conquistando a área da cidade em geral, da fibra ótica, né? Já consolidou, né, no rural. E assim, eu vejo muito a diferença, por exemplo, antigamente a gente só tinha um provedor de internet aqui na cidade, né? A gente ficava todo mundo refém desse provedor. E agora, depois de um tempo, veio outras empresas também. E qual que é a diferença para o cliente, assim? O que a Giganet hoje tem de diferencial para o cliente? Por que eu precisaria ser um cliente Giganet, não um cliente dessas outras empresas que antes eram donas de todo o mercado aqui? O que muda? Exatamente. A gente conseguiu trazer a oportunidade para que todos tenham internet. Porque, por exemplo, a gente coloca pessoas que têm restrição no nome. Né? A gente não tem essa diferença, esse bloqueio com quem tem restrição. A gente quer conectar todo mundo. Nossa empresa faz um trabalho teoricamente social. Né? A gente precisa conectar pessoas. Legal. Então, isso é importante. Assim, qual que é o nosso diferencial? É a facilidade de contratar um plano, de pedir um suporte, de sentar lá na nossa empresa, tomar um café e conversar e explicar o que está acontecendo. Porque muitas vezes o problema não é nem na internet em si, e sim no usuário do dispositivo ou da televisão, que veio essa era da televisão também, que é tudo pela internet, né? Além da questão, eu comentei das câmeras, né, em si, mas hoje também a televisão tudo comunicado pela internet, não tem mais antena, né? Assim, ninguém usa mais antena, assim, tem alguns, mas a maioria é tudo via internet. Então, assim, a facilidade, quando você ligar, você mandar um WhatsApp, você consegue ter uma solução do problema, humanizado. Agora, pega uma operadora, uma empresa grande, tenta ligar lá para ver se consegue falar. Assim, se você for cancelar, então, você não cancela, você desiste de cancelar, porque, assim, você fica tentando até se desistir. O suporte demora 4 dias, 5 dias, eu tenho relatos disso. Então, e eles dominam pela questão, às vezes, do telefone fixo, né? Muitas empresas ficam em receio, vou cancelar, vou perder o telefone fixo. Eu falo, não, mantém a internet lá, porque é um custo muito baixo. Sim. E pela dependência que a gente tem hoje da internet. Hoje a gente atua, a gente vem crescendo muito também na área do empresarial. A gente atua em atende cervejarias, a gente levou a fibra até lá.
na usina, fábrica de latinha, indústria. Confinamento, eu estava fazendo as contas, já tem 7 confinamentos na região. Olha que bacana. Alguns estão na fibra e alguns estão no rádio ainda, dependendo por causa da distância. Então, assim, é um caminho muito amplo, né? Então, a gente precisa... O nosso trabalho hoje é difundir isso, que é uma coisa mais simples, né? Porque muita gente fala, mas como é que funciona essa internet? Muita gente, amigo meu, para assim, mas como é que funciona e tal? Eu explico, é simples, né, tal, vamos montar. Então, assim, é muito fácil e simples, é a manutenção, o suporte, né? Então, seria... A pessoa tem mais proximidade, né? Exatamente. Fácil de resolver as coisas. Hoje, assim, às vezes, não é nem pelo preço, né? Às vezes nós precisamos, eu tenho planos a partir de R$75 por mês, né? Então, assim, é acessível, mas o pessoal nem preocupa tanto com o preço hoje em dia, sim com a qualidade e com o respaldo que tem, né? De conseguir, que se a pessoa quiser falar comigo, ela consegue me ligar e falar comigo, se precisar. A gente tem toda uma equipe lá hoje, conseguiu estruturar, a gente veio crescendo, né? Assim, o grande desafio nosso hoje é desvincular o via rádio, que antigamente tinha na cidade, que teve muito problema, que foi uma tecnologia ultrapassada em certo ponto. Hoje evoluiu muito o rádio. Então, assim, muita gente que teve na época via rádio tem um bloqueio, um receio de colocar a internet com um pequeno provedor de regional, não só comigo, mas com outros provedores também. Em Frutal tem vários provedores, né, de internet. Então ficou hoje um certo bloqueio. Então, assim, mas hoje é totalmente diferente, assim, a questão do que a gente trabalha, de equipamentos, tecnologia, é outra realidade. E o via rádio também evoluiu muito, né? Vem surgindo tecnologias novas que vêm melhorando a questão de qualidade, de conexão, de velocidade, estabilidade. Então é muito importante a gente difundir essa nova tecnologia e a nova qualidade que os pequenos provedores, né, na região, então, consegue fornecer uma boa qualidade de serviço para o pessoal, para as pessoas. Isso é importante, né, Olavo? Que além de você estar movimentando a economia local, né, você está priorizando o empresário local, você tem facilidade caso tenha algum problema. E eu acho também que a questão de vocês já terem atuado na área da informática, vocês têm um know-how também, porque às vezes a gente nem sabe o que é o problema. Se a gente que está demandando muita internet, se a internet que não está dando conta, e aí vocês têm essa visão também consultiva, né? De tipo, não, olha, para a demanda que você tem hoje de material, o que você contratou aí não dá, você tem que aumentar o seu plano, né? Então eu acredito que você também presta essa consultoria, né? Hoje a minha função é exatamente essa, assim, na empresa. Eu consigo estruturar toda a empresa lá, tem que ter cada um com um setor, eu estou para todo o suporte. No sentido, por exemplo, todos os TIs, a maioria dos TIs de Frutal, todos são meu amigo, né? Tem um grupo entre nós. Legal. Então, assim, é mais fácil, se eu olhar, tô com um problema na empresa tal, ver o que você faz aí, tal. Então, é uma facilidade e para eles também, porque eu já sofri isso na pele. O dono não quer saber o que está acontecendo, ele sabe o que resolve. Sim. Aí você pega e liga para um operador, um atendente que não sabe nem o que está falando, é muito triste, sabe? Assim, eu vivi isso, né? Então, uma das coisas que me motivou a vir esse nicho nessa oportunidade. Então, assim, a gente tem a liberdade de poder entender, se precisar de vai no cliente, a gente vai lá para poder entender. A gente não atua na área da informática mais, né? A gente tem nossos parceiros, a gente indica quando precisa, mas a gente tem conhecimento. Porque eu falei, muitas vezes o problema não é a internet em si, e sim a estrutura. Já peguei empresas grandes sem estrutura. Onde eu falei assim, peraí, eu chamei o gerente e falei assim, vamos entender o que está acontecendo? Eu falei, tem que fazer isso, eu vou te indicar alguns técnicos, algumas empresas, e você faz a cotação, né? Enfim, e ou quem você contratar pode me chamar, a gente vem aqui para entender, né? Porque tem que funcionar. Sim. O dono só quer que funcione. É só isso, mais nada. Então, eu falei, é um custo muito baixo para uma empresa, a internet hoje, e sem ela, a empresa para. Praticamente é isso. É um valor primordial, né, necessário e custo acessível. Exatamente. Né? E o que você falou também é bacana sobre a questão da democratização da internet, né, que a Giganet tem esse papel social aqui e às vezes muitas pessoas não conhecem isso, né? E agora você está completando 16 anos de empresa, né? Sim. Inaugurou lá, Chicoso. Exatamente. E quais são, assim, além de tudo isso que você já passou, né, que você trouxe de novidade, de estar sempre antenado no mercado total, ainda tem coisa para alcançar? Ainda tem algum sonho aí? Tem muitos projetos, né? Assim, a ideia, a gente quer conseguir atender toda a região, né? A gente vem construindo isso, porque, assim, o negócio nosso cresceu muito rápido. E, então, assim, teve que estruturar muito rápido. Principalmente na pandemia, a demanda triplicou. E ninguém esperava por isso, né? Então, foi uma surpresa para todo mundo, assim, um desastre também para
a sociedade em si, mas para nós, na área de telecom, a gente não parou, né? Era serviço essencial, principalmente nessa época. Sim. Então, assim, a nossa equipe de trabalho se desdobrou muito, a empresa cresceu muito, a gente teve que se adaptar muito, comprar muito equipamento novo, de uma demanda que tinha, cresceu muito de um dia para o outro. Então, assim, a gente teve que dar os pulos, como se diz, né? Imagina. Mas hoje a gente tem um resultado muito bacana. Eu consegui estruturar nossa empresa, lá a gente renovou o espaço novo lá, se tem oportunidade de ter lá com a gente lá, convida a todos para estar lá conhecendo, tomar um café com a gente lá. Lá que é o espaço do nosso atendimento, que é pequeno em si, a esquina ali da nossa nova loja. A gente tem uma casa que a gente tem toda a estrutura lá, a parte do suporte, do financeiro, do marketing, enfim. Toda uma estrutura dos técnicos, a área dos técnicos, né? Então, assim, é uma estrutura muito grande por trás, e quem olha passa, a loja é pequena, mas não é, assim, tem uma coisa muito grande, uma estrutura muito grande por trás de tudo isso, E, Olávio, assim, qual foi a maior lição que você tirou, assim, da pandemia, né? Que além de trabalhar muito, você pegou de surpresa, enfim, teve que correr para formatar uma equipe. O que você tira, assim, de lição mesmo? Então, a gente tem que, assim, não tinha como prever essa situação, né? Mas, assim, a gente já estava, não é que estava preparado, assim, a demanda aumentou, mas a gente sempre investiu em tecnologia. É o que a gente teve no curso esses dias lá, e a Fernandinha Clemente falou, sempre faça conexão com pessoas, sempre procure parceiros, né? Vai em outras lojas, vizinhos, né? E eu sempre, como eu sempre gostei, todo ano eu vou para São Paulo, tem feiras grandes da área de telecom, conheço todo mundo da região, Rio Preto, Barretos, Catanduva, Ribeirão Preto. Por quê? Porque ficou muito mais fácil. Quando você tem parceiros bons, aí as coisas funcionam. Já tem bons fornecedores. Então, assim, já tinha todo um know-how sobre a estrutura. Teve que investir, acreditar, né, com medo, porque era um investimento muito alto. Sim. Com medo, não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, mas a gente acredita, né? Então, conquistou, criou, e deu um resultado muito bom. Graças a Deus, passamos dessa fase da pandemia e hoje a gente colhe os frutos, né? Uma empresa muito estruturada, porque as pessoas não conseguem ter uma dimensão do que tem por trás, né? Só passa ali... Às vezes não tem essa noção mesmo, né? Hoje tem 7 veículos rodando, assim. Então, assim, uma estrutura muito grande. Tem as meninas no financeiro, do suporte que me ajuda lá, os técnicos, instaladores, né? Igual eu falei que a gente atende empresas, então assim, a gente tem que ter um atendimento rápido, né? Uma estrutura para poder... Igual eu falei, de KM de cabo, de estrutura, a gente tem quase, me recordo, uns 300 km de cabo espalhado em poste. Então é muita coisa, né, assim, para poder gerenciar e cuidar disso, né? São muitos processos, né, que tem por trás. E hoje sua equipe está em quantas pessoas? Hoje a gente está em 8 pessoas, só que assim, a gente está contratando, estamos com vaga em aberto, né? Porque assim, a gente precisa, essa mão de obra mais qualificada. Sim. Só que assim, não tem no mercado. Então a gente está capacitando pessoas, quem quer aprender, quem quer trabalhar. Então assim, a gente já está com alguns currículos lá também. E assim, preparar, porque assim, a demanda vem aumentando cada dia mais, né? Sim. Não para, e nossa área não para. Então é muito bom, é muito gratificante. E o que você prevê para o futuro? Você acha que a internet vai ter um boom, igual o povo fala? Você fala, você fala em que sentido? Você fala vai estourar e todo mundo vai voltar à era analógica? Eu acho que não tem jeito. O povo não vive, né? Não tem jeito, assim. A gente vê assim, a conscientização de um uso mais consciente, né? Porque a gente acaba ficando muito viciado naquela situação, crianças, até nós adultos, né? Então a gente vem nesse trabalho, um uso mais consciente, mas não tem como ficar sem. Como eu falei, a internet conecta tudo, né? Tudo depende, né? Tudo depende da internet. Então, assim, não tem como retroceder mais, sabe? E, Olávio, nesses anos todos de empresa, acredito que você atendeu clientes de todos os tamanhos, né? De todos os perfis. O que é o segredo para fidelizar o cliente? Primeiro, ter qualidade, funcionar, né? Mas também o atendimento. O atendimento é primordial. Porque se você tem um respaldo, se você consegue passar uma posição para o seu cliente, ele vai te entender. Porque problema sempre vai ter. Seja de qualquer empresa, grande, pequena, a questão é qual que é a resolução do problema, qual a agilidade para resolver o problema. Esse é o ponto. Tá? Então, assim, hoje todo mundo quer ser bem atendido, quer ter uma resposta rápida, né? E quer se sentar no sofá e usar a internet, ou para trabalhar, ou para estudar, tem que funcionar, né? Hoje em dia não tem como mais a opção de não funcionar, né?
Sim. Então, basicamente, o principal acho que esses 2 pontos primordiais. E uma coisa que você falou também, a questão da agilidade no atendimento, isso eu acho que, claro, todo mundo precisa de um atendimento ágil, mas para a empresa, eu acho que ainda é mais grave, né? Porque, tipo, uma empresa, vamos supor, ficar sem internet aí 3 dias para esperar um técnico lá de Uberaba vir aqui resolver. Gente, uma empresa 3 dias sem internet, como é que faz? Não tem jeito, né? Uma empresa, até a gente em casa, não tem como. Como eu falei, a televisão é tudo ligado, a televisão é tudo. A gente depende tudo da internet. Então, é igual você falou, depender de 3 dias, 4 dias. Já aconteceu de empresa ficar 7 dias sem internet. Meu Deus. O pessoal do TI me liga, você consegue montar lá agora? Eu falei, cara, não, eu consigo tal hora. Não, então beleza, porque já faz 7 dias, o dono já tá doido aqui, já, se eu tivesse me ligado antes. Não, então enfim. Hoje tem que ser instantâneo, né? Assim, a gente não consegue atender todo mundo na mesma hora, isso é claro, também é fato. Mas quanto antes, né, no mesmo dia, dependendo do horário, no outro dia o mais rápido possível. Então, atender com agilidade. O rural, como eu falei, tem as peculiaridades de chuva, né, raios, enfim, já tola carro para chegar, mas a gente tem que ir. Então tem que, como se diz, tem que atender o cliente. Nossa área de extensão rural é muito grande, tem clientes a 50 km de frutal. Nossa. Então, assim, a gente tem que atender todo mundo. Nosso objetivo é isso, é atender da melhor maneira possível e mais rápido possível. E, Olávio, assim, você tem algumas características, assim, de empreendedores natos, né, como a busca de oportunidades, desafios, e isso chama a atenção porque você é muito novo, né? Então, assim, é uma coisa que você sempre quis fazer? Tipo, quando era criança, eu quero ser empresário ou não? Minha família é empresário, né? Então, assim, meu pai sempre me incentivou, minha mãe tem loja, né, desde quando eu nasci. Então, eu trabalhei com a minha mãe, aprendi a mexer em informática com o meu amigo Wagner, na época da empresa dele. Fui crescendo, comecei depois a tomar conta de uma lan house. Aí, com 18 anos, né, eu levava equipamentos para teclado, fone de ouvido, mouse para a escola dentro da mochila e vendia para meus amigos, pendrive naquela época. Então, assim, já fui criado assim, né? Então, é muito legal. Em 2008, quando eu tive 18 anos, meu pai me ajudou a montar a minha primeira loja, que foi na Vias Fortes. E dali foi crescendo. Então, assim, muito... Tá no sangue, eu falo, sabe? Meu avô era empreendedor, né? Eu tenho o nome do meu avô, eu sou o Olávio Ribeiro Cortes Neto, né? Meu avô, eu não cheguei a conhecer. Na época ele faleceu, ele era presidente da Câmara, dono da Metrópole, né? Então, assim, todo mundo conhece. É muito legal você chegar nos lugares, seu avô, conheci, então... Assim, até um cliente falou assim, você tem que honrar o nome do seu avô, tá? O seu avô era muito bom e tal. Eu falei, não, sem dúvida isso é importante, né? Então, é legal você ver o reconhecimento nesse ponto aí. Você vê que a gente conseguiu vencer o mérito empresarial, o prêmio excelência, né? O empresarial, o mérito é só os empresários que votam, então você vê que a gente é reconhecido no meio do empresarial. Com mais de 50% de votos. Do prêmio excelência também, foi o primeiro a gente ganhou que acrescentou o setor de internet rural também. Então, assim, isso é muito gratificante, a gente vê que o trabalho está dando resultado, né? Então, assim, é trabalhar, né? Igual eu falo, dinheiro é consequência, a gente tem que trabalhar para poder colher os frutos, né? Então, isso é muito legal. E é muito bom que você transita em todos os meios, né? Assim, você tem muita adesão com os empresários, conhece todo mundo, tem esse aporte da sua família, que também já é um pessoal conhecido, mas o sangue empreendedor você tem mesmo, porque, olha, desde pequeno, isso é muito bacana. E é uma característica, né, dos empresários de sucesso isso, porque se a pessoa para no tempo, ela fica para trás, né? A empresa que não está de olho no que está acontecendo e não se prepara para isso, ela fecha, não tem como, né? E a Giganet está ao contrário, está só crescendo, crescendo, crescendo. Isso é muito bom, a gente foi muito grato a isso, né? E igual eu falei há pouco tempo, buscar parcerias, buscar conhecimento, estudar. Eu estudei muito para me aprofundar, para fazer um investimento da forma correta. Então, assim, buscar parceiros para poder, quando você precisa de uma demanda, ter quem consegue te ajudar, né, montar uma estrutura. Ou a gente tem, porque assim, a internet, falando um pouquinho da empresa, a gente não é que a gente cria a internet, a gente revende a internet. Então eu compro a internet, fraciono e distribuo, né? Então assim, nada mais é que a gente contrata a internet de grandes operadoras, né, que fornecem. Então eu tenho link que vem de Rio Preto, de Uberaba, tudo por fibra ótica. E eu tenho uma conexão em São Paulo, que é o IX lá, que é onde está todos os maiores provedores estão lá. Então, porque a internet nada a gente fala de rotas, né? Quanto menor a rota, o caminho com o provedor de conteúdo, né? Facebook, Instagram, YouTube, são provedores de conteúdo. Então, a gente nada mais é comunicar
o nosso cliente com esses produtores de conteúdo. O quanto antes, com a latência menor para o jogo, principalmente o pessoal joga. Então é tudo instantâneo, né? Então assim, a gente tem quatro operadoras que atendem a Giganet para a gente poder distribuir. Né? A gente investiu muito em equipamento caro, da marca Huawei, que é equipamento assim, que grandes operadoras têm, a gente conseguiu trazer para nossa empresa. Né? Assim, um investimento alto que a gente conseguiu, né, diluir isso ao longo do tempo, né? Porque não é barato, mas assim, é o cérebro da empresa. Então na hora do processamento tem que ser muito rápido, porque eu tenho que te entregar, é tudo em tempo real. Então, a latência não pode ter, né? Então, basicamente, a estrutura é bem complexa, mas é interessante. Assim, a gente apaixona. A gente, igual eu falei, a gente anda na rua olhando para os postes, para os cabos. Vira um vício. Porque eu tinha um pouco de receio na época, quando eu mexia em informática. Eu não gostava dessa área da internet. E eu fui vendo a oportunidade e a demanda, né? Eu falei, não, se eu for passar raiva com os outros, deixa eu resolver o problema de uma vez, né? Sim. E foi muito legal. A gente tá colhendo os frutos agora. Muito bacana. E essa questão de buscar sempre melhorias, né, estar sempre de olho, é uma característica sua também, né? Até mesmo por conta desse tanto de coisa que você foi, olha, um rural interessante, vamos pegar. Então, tem que estar ligado para não perder a oportunidade, né? Eu fiz administração e eu tinha um professor que falou assim, você tem duas opções. Você tem que ser o primeiro ou o segundo, não tem lugar para o terceiro. Se você não pode ser nem o primeiro nem o segundo, crie outro setor. Olha que... Aí, se você não pode ser a Coca ou a Pepsi, cria a Fanta, laranja, alguma coisa assim. Ele deu esse exemplo e isso foi gravado na minha cabeça. Então, eu levei muito a sério, né? Então, assim, sempre o objetivo foi ser o maior. Na época, eu não tinha condição de investir na fibra, né? Porque estava começando, né? E minha filha tinha acabado de nascer. Então, enfim, estava na transição da área da informática para o telecom. Então, eu foquei tudo no via rádio. Conseguimos crescer muito, ia tendo muita demanda. Hoje a gente consegue atender, né, conseguiu suprir essa demanda. Ainda tem demanda rural, mas bem menor do que na época. E aí hoje a gente vê a demanda da fibra. Porque o pessoal procura a gente, assim, igual foi fazer como é que o pessoal, procura, sem a gente nem fazer muito marketing. Agora que a gente está começando a focar nessa parte do marketing, né? Então você vê que tem a demanda, o pessoal precisa e confia. Então, assim, como eu falei, o nosso trabalho hoje, do pessoal da cidade, é voltar a confiar nas pequenas empresas, né? Sim. Que as empresas estão crescendo, têm boa estrutura para atender com a qualidade que hoje todo mundo busca, no caso. E se a empresa daqui da cidade tem condição de atender o que as outras precisam, por quê, né? Buscar fora. Vamos valorizar as empresas locais, porque o dinheiro gira tudo aqui mesmo, né? Uma cadeia produtiva, né? Sim. E, Olávio, com relação à questão da loja, você tem planos também de abranger novos serviços? O que você tem aí de planejamento para os próximos 10 anos? Da nossa loja específica, a gente está criando, já incluindo planos de TV junto com a internet. Então, legal. se contratar a internet, vai ter o benefício do bônus da televisão, depende do plano que escolher. Tem um Paramount, né, que é igual ao Netflix também. Então, a gente vem agregando alguns serviços, né, que a gente chama de SVA, para agregar para o nosso cliente. Então, tem muitas ideias, né, só que eu sou um cara muito seguro. Eu gosto de testar, comprovar, para depois vender. Não é aquele negócio, chegou a novidade, vamos soltar no mercado. Não, a gente tem que autenticar tudo, testar, provar para depois. Então, tem questão de câmera de segurança, a gente tem um projeto de começar a alugar câmeras de segurança integrado na internet, ter uma central para monitorar. Então, assim, tem muitas ideias assim, que a gente ainda está formatando, está em teste para poder trazer o melhor serviço para o cliente. Que legal isso, tá sempre de olho, né, no que está acontecendo. E assim, se fosse para você deixar uma frase assim, para uma pessoa que está pensando de empreender, que conselho você daria? Tem uma frase que o Mário Sérgio Cortella falou e eu sempre segui ele, é o que ele fala: vaca não dá leite, tem que tirar. Então você tem que correr atrás, tem que ir, tem que lutar. Quem tira leite sabe, é debaixo de chuva, é no feriado, não tem dia, não tem hora. Então, assim, buscar conhecimento, buscar ajuda, tem o Sebrae, tem o YouTube, tem tudo no YouTube. Tudo que você precisar tem lá. Eu ficava, em vez de eu ficar olhando a vida dos outros no Instagram, eu estava estudando. Então, assim, ir para São Paulo para conhecer coisas novas, tecnologia, tem muitas feiras grandes, estudar sobre o seu nicho, né? E ter força de vontade, né? Pagar o preço. Eu paguei o preço, minha esposa pagou o preço por isso também. Mas ela entendeu, a gente consegue colher os frutos, conseguir estruturar.
eu sou um pouco centralizador nas coisas, mas eu estou aprendendo, né? Conseguir passar, delegar e criar uma equipe, né? Que consegue ter a mesma qualidade que eu consigo atender. Hoje, às vezes, se eu ficar tudo comigo, eu não consigo expandir, crescer. Sim. E nem ter qualidade também para atender mais, porque várias funções que a gente tem hoje, né? Desafios, né? Sim. Então, é um desafio muito grande, na verdade. Olávio, nessa caminhada toda de empresário, de empreendedor, de desbravador, né, de mercados, quais foram aí os principais desafios, assim? O que você olha para trás e fala assim, nossa, isso aí eu fui forte mesmo? Assim, como não era a área que a gente atuava, e assim, eu não tinha estrutura quando eu comecei. Eu tive muita ajuda de muita gente, assim, eu não vou falar o nome de ninguém, porque tem muita gente que me ajudou. Isso é muito legal, sabe? Você vê as pessoas assim, querer te ajudar, né, te dar oportunidade, confiar, igual eu falei assim, eu tenho 34 anos hoje, mas na época eu era bem mais novo, então assim, é um menino, né, e ter a coragem de sentar com grandes empresários, sentar e negociar, e o cara confiar, então assim, isso é muito importante. E eu que montava, eu que ia receber, eu tinha uma motinha, ia lá e recebia a mensalidade quando eu comecei, porque assim, a ideia da Gigante Telecom, de inicial, era atender aqueles clientes que estavam me procurando, né, e o negócio foi crescendo. Então, assim, as torres eu montava, a primeira torre que eu subi, eu quase não desci, de medo. Então, assim, não foi uma coisa que eu já atuava nessa área e resolvi expandir. Foi um desafio mesmo. Então, sei lá montar, sei lá vender, sei lá receber. Então, fazer tudo. Aí tinha o meu ajudante, né, que a gente ganhava por hora. Assim, eu não tinha nem carro para ele trabalhar, né, assim, eu tinha um carro no meu de passeio, mas não tinha como pôr a escada em cima. Então, assim, foi muito legal que, assim, a gente viu o resultado hoje, me colhendo o resultado, né, e é muito importante, assim, você vê esse reconhecimento, da confiança, igual eu falei, pra gente ser novo, assim, sentar e a pessoa confiar em você. É um desafio, né, então, assim, a cobrança que eu comentei no nome do meu avô, né, então, assim, da minha família em geral, tem meu outro avô também, que eu tive o prazer de conhecer também, que foi inspiração de vida também, meu pai, né, que, assim, toda essa estrutura que eu aprendi hoje, foi no dia a dia desde menino, né, assim, a parte de eletricista, eu sei de tudo um pouco, a parte de encanador, de eletricista, meu pai não é encanador nem eletricista, mas ele sabe fazer tudo também. Então, do convívio, do dia a dia, da minha infância, a gente veio aprendendo, né, então, assim, ver o apoio da minha mãe, do meu pai, eu tive um grande privilégio, né, assim, de ter esse apoio de todo mundo, para poder ser quem eu sou hoje, conquistar o que eu conquistei hoje, né. Bacana que todo mundo começou como eu presa, né? A gente fazia tudo. Quando eu tinha minha primeira empresa, em 2008, meu pai me ajudou a montar a loja. Depois a gente mudei para Prudente de Moraes, uma loja maior. Aí veio essa transição da informática, né, para o celular. Aí como eu tinha muitas empresas que pagavam mensal e atendia muito o pessoal empresarial, eu resolvi fechar a loja. Porque eu resumi, né? Então eu ficava só por conta de empresa. Uhum. Trabalhei uns 2 anos só por conta disso. Trabalhava em casa, tinha um escritório em casa, né, cortei despesas, enfim. Aí minha filha nasceu, as despesas aumentaram e as demandas veio acontecendo, como eu disse, né, de várias empresas passando por nessa parte de internet e jogava tudo para mim resolver e eu tinha dificuldade em resolver no sentido do apoio, né, das empresas que atendiam na época, as empresas grandes. E então a gente veio trabalhando para poder conseguir ter esse diferencial que é hoje. Mas é desafiador, não ter dinheiro para começar na época, mas é muito gratificante ao mesmo tempo que você não tem dinheiro, mas tem muita gente que te apoiou, que deu oportunidade, né? Como eu falei, não posso falar o nome de ninguém, porque se eu falar o nome de alguém eu vou estar errando, porque foi muita gente que me ajudou, assim, ajudar, eu falo na confiança, de ceder um espaço, na época era antena, chegava a ver um ponto alto lá, nossa, eu vou lá pedir para pôr antena. E a pessoa deixava, a gente trocava a internet, também era uma ajuda assim, mútua, né? Mas só de confiar, enfim, eu sempre corri atrás, né? Eu foquei tanto e isso é muito legal, né? Ver esse resultado hoje em dia e assim, quem tem o seu sonho tem que correr atrás. Sim. Né? A gente tem a dificuldade vai vir. E eu aprendi que muitas das dificuldades que eu tive foi que me fez crescer mais ainda. Porque quando veio um concorrente, na época de uma região que eu atendia, eu era o único exclusivo, então eu estava na minha zona de conforto, veio onde eu consegui crescer muito mais do que eu era na época. E se eu tivesse, às vezes, do jeito que eu estava na época, ia deixando. Então, assim, porque a pressão também do ambiente, ou você desiste, né? Que eu não tinha essa opção, não tenho essa opção, ou você corre atrás. Então, nunca pensou em desistir? Não tem essa opção de desistir, né? Tem 2 filhos para criar, aí assim,
não é só pelo dinheiro, né? O dinheiro é consequência, igual eu falei. Isso é a responsabilidade, né, que a gente tem sobre tudo que a gente faz, né? Não só pelas empresas que a gente atende, empresas grandes, mas não só isso. É por todo mundo que a gente conecta, sabe? Muita gente depende do nosso serviço. Sim. Entende? E assim, é um número considerado. Então, assim, tem uma responsabilidade sobre a empresa, né? Por isso é um contrato social, né? A gente tem a área social para cumprir, né? Sim. Então é bem desafiador. Mas é bacana que desde pequeno você já mostra esse comprometimento, né, Olavo, com resolver o problema do cliente, né? Sim. Que foi isso que te motivou a mudar de área, vamos falar assim, né? E não é só a questão do sinal da internet, né? O que aquilo proporciona para a pessoa que está recebendo, né? Eu gostaria de ter sido uma mosquinha para ir ver lá quando a internet chegou lá na fazenda, que não tinha nada. Aquele pessoal lá podendo comunicar com os filhos na cidade, podendo ver o que estava acontecendo, sem precisar sair de lá, né? O serviço de todo mundo tem um propósito, né, por trás. E o seu, você tem isso muito claro, né? Eu vivi muito, assim, uma época que eu fiquei muito, como eu implantava, eu instalava, eu ia nas fazendas, assim, você vê a alegria de quem nunca teve internet, né? Assim, era pra gente é normal, né? Assim, uma coisa tão simples, né? Igual, acho que quem, enfim, não tinha energia, quando chega energia, né? Uma coisa, a internet, você vê a alegria, assim, das pessoas, é muito importante isso aí, sabe? Assim, é gratificante, assim, você vê o resultado, sabe? Então, como eu falei, é muito desafiador, mas é muito importante, o nosso serviço, é essencial, né? Como eu falei, na pandemia a gente não parou. Né? Então, foi poucos setores que não parou, foi a internet. E você chegou a pegar Covid? Não, é engraçado que eu não peguei Covid. Olha, mas nem eu, nem minha esposa, minha mãe, meu pai pegou, meu irmão. Se pegou, a gente não sentiu nada, assim. Nem da minha equipe, eu tive um ou outro que foi afastado, mas a maioria trabalhou, né, assim, e não tive, assim, graças a Deus, não tive esse problema nessa parte do Covid, né? A gente conseguiu passar meio que ileso nisso, a gente não percebeu, nem minhas filhas, a gente não teve, graças a Deus, não teve nada. E na época da pandemia a internet ainda era muito mais necessária, né? Porque os comércios estavam sobrevivendo da internet, hospitais precisavam comunicar, a gente tinha que comunicar com os pais, com a família toda pela internet, não podia ter contato. E eu acho que é o que você falou, às vezes aquela pessoa que não via utilidade na internet antes da pandemia, ela mudou completamente a visão dela. Ela teve que mudar, teve que se adaptar, né? A gente atende as escolas rurais, né? Igual na pandemia, muita gente teve colocado no rural, pessoal que morava. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ter o acesso para todos, né? Um preço justo, para poder todo mundo se conectar. Hoje todo mundo depende disso, né? Não tem como ficar sem mais. O negócio que você comentou, vai diminuir? Não vai, só vai crescer, só vai agregar mais serviço, mais dependência. Né? Que um dia a geladeira vai estar na internet, já tem já, né? Ainda não é tão popular, mas carros autônomos, tudo depende de internet. Então, assim, é um setor que só vai crescer. Tecnologias vão mudar, né? Sim. A fibra em si, eu acredito que não vai mudar porque ela trafega em altas velocidades, né? Tem satélite 5G, mas nada ainda se compara à fibra. Tudo é interligado por fibra. O mundo inteiro é tudo ligado por fibra. Tem fibra no mar, no oceano. Então, assim, a tempestade solar vai acabar, vai parar a internet? Não vai. O satélite hoje, a gente não depende de satélites para a internet. É tudo fibra ótica. Se você jogar no Google lá, você vai ver o mapa das malhas de fibra nos oceanos, conectando todos os continentes, países. Então, é claro que a gente tem internet satélite, né, que hoje leva a internet em lugares remotos, que é muito importante, esse é o fato. Mas assim, a internet em si, ela é baseada por fibra ótica, né? Todos os pontos. Então, nossas torres, a gente está tentando, a maioria já está interligada por fibra. A gente chega com a fibra ótica na torre do rural e dali transmite via rádio para chegar nos clientes, né? Porque, geograficamente falando, porque é longe, né? Uhum. Mas a comunicação entre os pontos principais, até da nossa central, é tudo ligado por fibra ótica. Que legal, curiosidade, né? Interessante. E no caso, a gente que cresceu na época que era de escada, né? Que tinha que desligar o telefone para poder conectar. Eu peguei essa fase, eu sou novo, mas eu peguei essa fase. Aí só conectava só depois da meia-noite, né? Porque gastava um pulso só, era lento pra caramba a internet, Sim. Os computadores também eram muito ruins na época. Depois veio a DSL, que é outra tecnologia, aí veio via rádio, que cresceu muito,
que aí foi popularizando, né? E hoje a fibra ótica todo mundo tem condição de colocar. Como que muda, né? Eu lembro quando eu mexi com informática, assim, bem no começo, fibra ótica era uma coisa do outro mundo. A máquina de fusão, o negócio. Hoje, assim, é tudo tão acessível, comum, né? Então a gente tem toda uma estrutura, tem um furgãozinho que estiver chovendo, a gente consegue estar indo no local para poder trabalhar dentro dele com as máquinas de fusão. A gente tem o TDR que faz a leitura da fibra quando rompe o cabo. Como é que você sabe onde rompeu o cabo? A gente tem uma ferramenta que a gente coloca, a gente vai saber assim, em tantos metros, a gente tem um projeto no computador, que a gente consegue falar, é naquela região que está rompido o cabo. Então isso facilita muito o nosso acesso, a resolução do problema. Porque o cabo, a fibra ótica é uma luz que passa dentro do cabo. Então se ele dobrar, é onde atenua a conexão. Então pode acontecer isso, pode romper caminhão, esses caminhões altos que passam dentro da cidade aí fora do padrão, porque a gente segue um padrão, né? A gente tem que seguir o padrão da CEMIG. Então a gente é uma empresa legalizada, que tem projeto com a CEMIG, né? Tudo a Anatel, a gente segue regras, então é um negócio muito sério, né? Não é uma coisa assim de qualquer jeito, né? Então a gente tem várias obrigações a serem cumpridas, né? Além do social, também jurídico falando, né? Sim. Então é todo um desafio grande. E como o povo fica desesperado, né? Quando passa um caminhão, arrebenta um cabo. Desesperado, imagina a gente, né? Mas tem que ir para isso preparada. Então está chovendo, assim, tem que esperar o tempo de chuva, não pode também. A segurança, igual eu falo para minha equipe, é em primeiro lugar, né? Sim. Mas sempre tem que ser o mais rápido possível. Às vezes pega fogo em poste, derruba o poste, né? Então, é uma rede muito grande para a gente estar cuidando. Então, assim, tem alguns parceiros também terceirizados, porque às vezes como a rede é muito grande, tem parceiro em Fronteira, tem parceiro em Campo Florido, tem parceiro em Itapaji, porque numa resolução eu consigo ser o mais rápido possível. Resolver. Exatamente. Legal. E Olávio, hoje uma pessoa para contratar os serviços da Giganet, como que ela faz? Pode chamar nosso WhatsApp, que é no 34 9868 8316. Esse é o nosso contato da nossa loja. Ou também na nossa loja, tomar um café, ela conhecer a estrutura, né? Tirar as dúvidas. Então, assim, ou pelo WhatsApp ou por ligação também. Eu gosto muito do WhatsApp porque facilita a gente conseguir mostrar, assim, as informações. O telefone, às vezes a pessoa liga, aí ela não consegue gravar aquela informação do que perguntou. Então, ou tem que ir na loja, a gente passa todos os planos. É muito simples. Como eu falei, não tem burocracia de consultar nome. A gente quer conectar pessoas, né? Então, é simples. Só procurar a gente lá que a gente está à disposição. Em frente a nossa loja, ela fica em frente à CFCDL, na Avenida Brasília, próximo ao lago. Então, é um lugar de fácil acesso, de parar. Até eu queria montar num centro na época. Ele falou, monta num lugar que as pessoas consigam parar. Estacionamento. Então, o pessoal gosta muito de ir na loja. Então, assim, a gente fez essa reforma, essa fachada nova. Por dentro lá modernizou tudo, para ter um melhor ambiente aconchegante, para o nosso cliente estar lá, tomar um cafezinho. Falei assim, quero cafezinho quente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, é isso, é muito legal, sabe? Tá recebendo as pessoas, tá conectando todo mundo. E hoje, uma pessoa que ela contrata o plano, a partir de quantos dias, assim, ela consegue ter a internet em casa? Depende muito, assim, esse período de chuva atrapalha um pouco as instalações, né? A gente, como eu falei, a nossa técnica, a segurança em primeiro lugar, porque a gente subir no telhado, quebrar uma telha, né, ou o técnico cair, então, mas assim, normalmente no mesmo dia, no máximo, às vezes estamos, dependendo da demanda, no outro dia, então assim, tenta ser o mais rápido possível, e mais burocrático possível, manda os dados lá, faz o contrato, porque, como eu falei, a gente tem que ter uma exigência da Anatel, de dados, né? Então não é também de qualquer jeito também. Precisa ter todo um cadastro, porque a gente é responsável por isso e o cliente também. O cliente ele é responsável pelo uso dele. Então, do que ele usa, ele tem responsabilidade sobre aquilo, né? A gente não consegue ver o que o cliente está usando, mas tem todo um controle que a Anatel exige para poder se ver pornografia, né? Enfim, pornografia infantil no caso, né? Toda a parte criminosa, então todo mundo tem a sua responsabilidade, porque se acontecer alguma coisa assim, eles me pedirem as informações de qual IP, porque eles não me passam o que aconteceu, ele passa lá o IP tal, e a porta tal e a hora tal. Qual que é o usuário que estava usando? Eu tenho que passar isso para você, viu? Já aconteceu o caso, já. Então, assim, a gente tem que ter todo esse... Aí, o que estava... Eles não passam o conteúdo, é tal coisa. Eles só querem saber quem estava usando esse IP, porque tudo é números, né, na internet. Então, assim, o IP é igual como se fosse o endereço, o número da sua casa, ou o seu CPF. Então, assim, é tudo atrelado. Então, tem que ter um contrato
se acontecer algum eventual problema, eu estar me resguardado, conseguir provar que é tal pessoa aqui. Isso funciona com todas as empresas, né? Então, assim, é ter um controle nesse sentido aí, é importante, né? Um aparato jurídico mesmo, Exatamente. né? É importante. E, Olavo, estamos chegando no final do nosso episódio e a gente tem um quadro que é o briefing. Nesse briefing, você vai se apresentar. Então, é Olávio por Olávio. Meu nome é Olávio, hoje estou com 34 anos, sou pai da Laura e da Júlia, casado com a Poliana, sou proprietário da Giganet Telecom. E agradecer assim, por 16 anos de história, né? Ver o nosso resultado hoje, pelo nosso trabalho. Sou uma pessoa muito focado no que eu faço, me estudo muito. Então, agradecer a todos os parceiros, todo mundo que confiou na minha pessoa, que me ajudou, os meus colaboradores, a minha família, que apoia, que está sempre comigo. Então, é só gratidão. O resumo da minha vida é gratidão por tudo que vem acontecendo. Isso é muito bom. Olávio, eu quero primeiro te comunicar que essa canequinha é sua, é uma lembrancinha nossa, por você ter participado do nosso Farolcast. Quero pedir para os nossos Farolcasters curtir, comentar, colocar as notificações, compartilhar. Ajuda a gente a chegar em mais pessoas para que todo mundo possa conhecer a trajetória do Olávio, que é um empreendedor desde criança, estudioso e que está sempre em busca de melhoria contínua para viver o propósito da Giganet. Olávio, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar aqui com você e espero que a Giganet continue crescendo ainda mais. Eu que agradeço, é uma oportunidade de estar aqui, pela parceria, né? Então, vai ser muito bom. Fico feliz demais de ter a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até mais!